Ministério Público lista 8 crimes na denúncia contra o assassinato da jovem Emily Azevedo, de 16 anos, que foi morta e teve seu bebê arrancado da barriga quando ainda estava viva. Nathalie Ellen Martins Pereira, de 25 anos, que confessou o crime, pode pegar mais de 90 anos de prisão. O repórter José Porto conversou com o promotor criminal que apresentou a denúncia contra a Nathalie Ellen. Vamos ver. A denúncia já foi apresentada e a assassina monstruosa, a Nathalie Ellen, ela tem um prazo agora até o dia 6, ou seja, até o próximo domingo, para apresentar aí alguma alegação para a Justiça. Caso ela tenha alguma alegação, ela já foi enquadrada aí pelo Ministério Público em pelo menos 8 crimes. Nós vamos conversar aqui com o Dr. Rinaldo II, que é o promotor criminal que está cuidando desse caso, com uma lupa em cima e, claro, naturalmente, empenhado. Mas inicialmente eu queria que você explicasse que fase que está agora, já que ele foi anunciado, né, já colocado aí para a Justiça Criminal de Mato Grosso. Após a investigação policial, nós efetuamos a denúncia da Nathalie e a Nathalie tem um prazo para resposta, e aí depois disso é possível que o Ministério Público tenha que fazer ainda uma impugnação à resposta, algo nesse sentido. Mas aí o próximo passo seria ouvir essas testemunhas, né? Acredito que em abril. E depois que as testemunhas são ouvidas, a Nathalie é ouvida, as partes falam ali, pode ser oralmente na própria audiência. E assim, como é um crime que foi de tentativa de aborto e de feminicídio, é um crime dividido em 2 fases, Porto. A primeira fase dessa oitiva das pessoas e de uma sentença de pronúncia, e a segunda fase junto ao tribunal do júri, que são 7 pessoas da comunidade que vão aí, se Deus quiser, julgar esse caso. Ela falsificou um documento lá do laboratório Sabin de gravidez e usou isso junto aos seus familiares, porque ela criou essa narrativa de que ela estava grávida. A ocultação de cadáver por causa do enterro, digamos assim, da Emily em uma cóvula rasa. Fraude processual porque ela lavou a cena do crime e jogou suas pernas em algumas partes do seu corpo, sangue, para dar uma veracidade que ela tinha tido um parto natural. Aí tem também parte suposto e subtração de incapaz. Subtração de incapaz quando ela retirou essa criança da Emily, né, para ficar com ela, e parte suposto quando ela foi até o hospital providenciar essa documentação, tratando a recém-nascida como se fosse uma filha biológica dela. E ao lado disso nós temos ainda outros 2 crimes. Um deles é o feminicídio e o outro é o tentativa de aborto. Tentativa de aborto por quê? Veja só, ela queria ficar com a criança. Ela queria ficar com a criança. Mas veja, ela agiu sob dolo eventual na conduta de aborto. Vou explicar. Da forma com que ela fez aquele parto na Emily, de forma rústica, de forma precária, enfim, correu-se um sério risco da criança vir a óbito. Né? Inclusive, no relato da própria Emily, ela diz que a criança está roxa e que ela reanimou a criança. Ela é bombeira civil. Então, assim, ela tolerou que essa criança morresse no ventre da mãe. Né? Ou seja, essa loucura toda que ela fez, né, de abrir o ventre da mãe, seria mais para uma ação que levaria esse bebê à morte do que necessariamente tirar essa criança com vida. Se a gente for pensar, né, em termos médicos, em termos de probabilidade, certamente, ainda que ela tenha alguns conhecimentos de enfermagem, etc. e tal, ela tolerou que essa criança morresse. Então, por isso a tentativa de aborto. Graças a Deus a criança não veio a óbito. Nós acreditamos que seja feminicídio principalmente porque ela tratou a Emily como uma coisa. Há muitos anos, há décadas até, as mulheres têm lutado para não serem vistas como um mero reprodutor biológico ou como um aparelho sexual, digamos assim. Né? Então, ela coisificou essa mulher. No caso da Nathalie, acredito que ela agiu conscientemente, pelo interrogatório que ela foi filmado, foi exibido em programas de televisão, em sites. Planejamento também. O planejamento, tudo. Então, assim, não há assim, indícios de doença mental, nada. Mas essas alegações de doença mental, elas podem acontecer, seja para melhorar a situação
atuação do próprio réu ao se defender, ele pode alegar isso. E às vezes também eu acho que tem assim, uma certa ingenuidade das pessoas, Porto, de acreditarem que porque um crime é bárbaro, é chocante, ele necessariamente veio de doença mental. Tudo que envolve criança, ainda mais nesse nível, choca, né? Esse é um crime também que, mesmo estando aqui nessa vara, chocou. Você pode ter certeza que vai achar ainda advogada para defender, ela tem direito à defesa, né? E vai construir a tese em cima das razões, vai inventar razões trazendo exatamente, né, o grande argumento de que ela sofre problemas mentais, né?